Estão prontos para a palavra? Palavra de Deus. Querida, a palavra de Deus é doce. Amém? Uma vez eu estava fazendo jejum e eu tinha me retirado dias numa chácara, isolado da vida, dias ali jejuando, Deus. E quando você faz um jejum, a maior luta que você enfrenta não é você está com vontade de comer. E nesse momento de jejum, onde você quer buscar um pouco mais, buscar se render mais, a grande batalha não é a fome, mas é a vontade. Porque a fome, às vezes, ela aparece, mas o tempo todo. É engraçado quando você começa a ler a Bíblia, você vai ler o Velho Testamento, que tem muito aqueles sacrifício, né? Onde se queimavam o carneiro, queimava o cabrito no sacrifício, você sente o cheiro do churrasco ali, né? Oh, Jesus, é uma tentação que não é fácil, né? Mas, quando você vai se dedica nisso, sabe qual que é a experiência que eu tive? Uma vez, Satanás tentou Jesus no deserto, quando Jesus estava em 40 dias em jejum. E o diabo tentou Jesus no deserto: transforma essas pedras em pães, você está com fome, rapaz. Mas aí você é o Filho de Deus. Mas Jesus deu uma resposta assim, que eu queria ter dado aquela resposta para o diabo, né? Mas Jesus foi na minha frente. E Jesus falou: não é só de pão, Satanás, que vive o homem, mas é da palavra que sai da boca de Deus. E queridos, eu descobri que aquilo é fantástico. E quando você se alimenta da palavra de Deus, até o teu corpo físico, ele sente os efeitos dela. É tremendo. Então a palavra de Deus é muito mais do que um livro religioso. A Bíblia é muito mais do que um livro sagrado. A Bíblia é a voz e as orientações de Deus para a sua vida. São os conselhos de Deus para a sua vida. Então o meu conselho para você é: leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, faça o teu devocional diário na palavra de Deus, se encha da palavra de Deus, e você verá, e você vai entender o que é viver por fé, o que é viver firmado nos propósitos de Deus. Sabia que tem crente que não lê a palavra de Deus? Aqui não, mas lá na China a reclamação é grande, né? Os pastores ficam loucos, os crentes não lê Bíblia, né? Você sabia que... Agora, olhe para mim, na minha opinião, é impossível um crente vencer batalha se ele não está cheio da palavra de Deus. Essa é a razão de que você muitas vezes ser tentado e cai, de você muitas vezes passar por pressão, desiste. Essa é a razão porque muitas vezes você passa por dificuldades, você chuta o balde, porque está faltando palavra de Deus na tua vida. Se encha da palavra de Deus. Amém? Eu quero compartilhar com você um pensamento. Essa semana Deus me encheu com essa palavra e eu estou com ela ainda, né? Ela está vindo na minha mente. Estou até com dificuldades para... Estou orando aqui, falando: Deus, me ajude a passar a ideia que eu tive em cima desse texto, o entendimento que me veio. Então eu quero compartilhar com você. Abra o seu coração, receba essa palavra. Ela é tremenda, ela vai encher o teu coração, vai dar luz aos teus caminhos, vai orientar a sua vida. Amém? Isaías 60, profeta Isaías, no capítulo 60, a partir do verso 2. Isso aqui é uma promessa. Muitos estudiosos da Bíblia, eles fazem menção a esse capítulo do profeta Isaías como se fosse uma profecia para após a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, como se fosse uma profecia para o milênio. Agora, não é verdade. Por que não é verdade? Vamos ler e você vai entender. Ele está dizendo assim: olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você, sobre você, raia, brilha, resplandece o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. Glória a Deus. Quantos creem que essa palavra é para a tua vida? É para você. Queridos, por que essa palavra é para agora, não é para um futuro, segundo, conforme dizem, a segunda vinda de Jesus? Porque quando Jesus voltar, no milênio de Jesus, não haverá trevas não vão tocar a terra. Será um tempo de governo absoluto de Deus e sua igreja.
Então esse texto ele não se encaixa para pós, porque ele está falando de um tempo de trevas, um tempo de densas trevas, ok? Um tempo de dificuldade, um tempo muito difícil que as pessoas vão passar. Agora, entendam que isso aqui também não é para anos futuros, isso aqui é para agora. E se você perceber, se você lembrar, voltar à sua memória, você vai perceber que o mundo está em densas trevas. Está em densas trevas. Se você fazer um levantamento dos últimos 10 anos, quantas tragédias assolaram esse tsunamis? Queridos, eu sou piazão ainda novo, tá? Mas eu levei pelo menos uns 30 anos ou mais para ouvir falar do primeiro tsunami, para ouvir falar de tsunami. Demorou. Mas agora, quem tem 10 anos de idade, já ouviu inúmeras vezes a questão do tsunami. Tivemos só na última década, nos últimos 10 anos, 2 grandes tsunamis. 2. Que levou e arrastou multidões. Não é verdade? Densas trevas. O que diremos, pois, de pragas? Quantas pragas estão assolando a terra? Aqui no Brasil, a dengue, uma praga que está matando, que é uma ameaça. No mundo afora, vírus, ok? Uma ameaça de vírus, uma ameaça. Tivemos agora, recentemente ali na África, o ebola, destruindo, matando centenas de milhares de pessoas. Trevas, dessas trevas. Quantos acidentes trágicos, quantas mortes trágicas, quantas situações trágicas o mundo tem sofrido nesses últimos dias. Não muitos anos, você vê, nos últimos 5 anos para cá, quanta coisa, acidentes aéreos, aeronaves que sumiram, e tem uma delas que até hoje não acharam. Agora, recentemente, aquele piloto que se suicida, matando com ele toda a tripulação, toda a população que estava naquela aeronave. Trágico. Que falemos agora, no Rio de Janeiro, uma chacina, à toa, foram lá e mataram mais de 20 pessoas que estavam no boteco. Mataram. Por quê? Queria ver se estava bom de mira. Sangue, tragédia, crianças sendo assassinadas à toa e de uma maneira selvagem, pedofilia, prostituição. Você sabia que o tráfico humano, traficar pessoas, ele só perde para o tráfico de cocaína? É o segundo maior tráfico que existe na terra, tráfico humano. Escravidão humana. Está aí. É só você abrir a janela do teu quarto e você olhar lá fora o mundo está em trevas. Concorda comigo ou não? A Bíblia diz, deixa o texto para mim, Gabi, por favor. A Bíblia diz que as trevas cobrem a terra, a escuridão está cobrindo a terra. Densas trevas envolvem os povos, o mundo está perdido, o mundo está passando dificuldades, o mundo está com problemas. Mas sobre ti. Aleluia. Quantos creem que essa palavra pode ser para você e é para você? Mas sobre ti, a palavra do Senhor diz, a profecia diz, sobre ti brilha a glória do Senhor, nasce resplandecente o Senhor, a glória do Senhor brilha em você. Ei, irmão, você está no mundo, mas você não é desse mundo. Amém? Você está nesse planeta, mas você não está nessa relação. Você está fora, você tem Jesus, você tem Cristo. A glória de Deus envolve você. Querida, é uma profecia tremenda. Você está no brilho da glória de Deus. Amém? Olha o teu irmão ao lado, diga para ele, eu vejo a glória de Deus em você. Amém? Aleluia. Olha o versículo 3, olha que tremendo, o versículo 3, as nações, os povos virão, serão atraídas
a sua luz. Nações, povos, populações, vizinhos, famílias inteiras virão, olharão, se aproximarão de você. Você vai atraí-las por causa da luz. E os reis está falando de VIP, VIPs, né? Gente grande, gente de alta. Reis virão ao fulgor do seu alvorecer. Olha que interessante. Trevas invadindo a terra para você brilhar. Amém? Você brilha. E sabe o que vai acontecer? A Bíblia está dizendo que é para acontecer, está acontecendo. Você vai atrair pessoas. Pessoas correrão para você. Pessoas chegarão até você. Pessoas se aproximarão de você dizendo: me ajude, eu não sei para onde ir. Me ajude, as trevas invadiram a minha casa. Me ajude, eu vejo em você algo diferente. Eu vejo em você um brilho diferente. Eu vejo que você não é igual. Eu vejo que você não está aflito da mesma forma. Eu vejo que você não está nesse grupo de pessoas que estão sendo destruídas. O que você tem? Amém, queridos? Diga: a glória do Senhor brilha em mim. Aleluia. Ele está dizendo algo tremendo. Você atrai todos. Ouçam isso. Deus quer que a glória dele seja vista sobre você. O desejo de Deus. Deus quer que você. Agora, percebam, ele está dizendo que as nações, reis, povos, olharão para você e verão. Ouça isso que interessante. Ver a glória de Deus na sua vida não é uma questão de espiritualidade. O que ele está falando, ele está dizendo, a profecia está dizendo, não serão os espirituais que vão olhar, eu vejo glória na tua vida. Não, ele está falando que nações. Não vai precisar ser crente, não são os crentes, não são os que oram em línguas, não são os que são cheios do Espírito. Ele está dizendo pessoas comuns, pessoas que estão em trevas. Eles olharam para você e falaram: o que você tem? Esta semana chegou para nós uma notícia, uma informação, que um irmão nosso, Jorge, estava num ambiente e alguém o procurou. E alguém procurou para conversar com ele e dizendo: olha, eu tenho um amigo que está indo na tua igreja. Como a vida dele mudou. Algo aconteceu na vida dele, no casamento dele. Ele mudou. E eu quero o que ele tem. A glória brilhando e os povos enxergando. Olha que tremendo. A glória de Deus brilha em você. Queridos, olha só, não, é uma glória que vai brilhar. E quando ele fala de brilho da glória, sabe o que eu estou imaginando? Um brilho que vai ser estampado, ou que é estampado no teu rosto. Teu rosto brilha. Já viram a expressão, eu vejo Jesus em você? Já viram isso? Né? Teu rosto está brilhando. É essa expressão. A glória de Deus é vista no seu semblante. A glória de Deus é vista na sua vida. Ok? Agora, você sabia que há muitos salvos, há muitas pessoas, crentes, salvas em Cristo, que ainda não anunciam essa glória em seu rosto? Sabia que há pessoas que são terríveis, crentes que são terríveis. O crente que a cara dele, meu Deus do céu, né? Não está com fome, meu irmão? Está com algum problema? Gente mal-humorado, gente irado, gente que quer matar, gente que no trânsito vira um monstro. Aí o cara olha para ele, em vez de ver a glória, vê não sei o que, né? Está amarrado. Aí o não crente fala: está amarrado em nome de Jesus. Né? Sabia que existem crentes que ele não anuncia essa glória? Existem crentes que a família dele não vê essa glória nele? Sabia que é possível cristãos não irradiar essa glória? E sabe por que não irradia? Sabe por que eles não conseguem? Porque eles não creem que essa palavra é de verdade. Não creem que essa palavra é palavra de Deus. Então hoje eu venho nessa noite anunciar que Deus tem uma palavra para você. Amém? E como profeta do Senhor eu declaro sobre a sua vida: as trevas cobrem os povos, a escuridão enche a terra, mas em você brilha a glória do Senhor.
Eu vejo a glória do Senhor na sua vida. Está brilhando, 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 brilhando sobre o seu rosto, brilhando na sua casa, brilhando no seu trabalho, brilhando no seu casamento, brilhando onde você for. Povos virão, reis virão, chegarão a você e dirão: onde você andou, o que você fez. Amém, queridos? Diga: eu creio. Aleluia. A Bíblia nos conta sobre Moisés, o líder que tirou Israel do Egito. E a Bíblia diz que um dia Moisés subiu um monte, no Monte Sinai, em onde ele ficou alguns dias ouvindo Deus, dando instruções, trazendo revelações tremendas. E nesse período que Moisés se envolveu com Deus, com a glória de Deus, a Bíblia diz que o rosto de Moisés brilhou. Olha o que diz em Êxodo no capítulo 34, a Bíblia diz assim: Moisés, ao descer do Monte Sinai, com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia, brilhava com a glória de Deus, por ter conversado com o Senhor. Querido, você pode imaginar, a Bíblia diz que Moisés ficou ali, crendo, Deus falava com Moisés, Deus anunciava. Uma pergunta boa para se fazer: o que Moisés ficou fazendo 40 dias em cima do monte? O que Deus tinha tanto para falar com Moisés por 40 dias? Sabe o que Deus falou com Moisés por 40 dias? Deus começou a revelar o plano dele, Deus começou a revelar Jesus para Moisés. Tanto que Moisés desce com as instruções, Moisés desce com a lei, e Moisés também tem o projeto do tabernáculo. 40 dias, e nesse período de Moisés com Deus, o rosto dele brilhava, a glória do Senhor vinha sobre o seu rosto. Agora, veja que interessante, quando ele desce, ele com o rosto brilhando, versículo 30, quando Arão, sumo sacerdote, irmão de Moisés, alguém que estava sendo preparado para entrar na presença de Deus junto com Moisés, e todos os israelitas viram Moisés com o rosto brilhando. O que aconteceu com eles? Tiveram medo de se aproximar de Moisés, correram. Deus o livre, o rosto dele brilhando. Fugiram de Moisés. À medida que o rosto de Moisés brilhava, a Bíblia diz que Moisés teve que colocar um véu sobre sua face, porque o povo não sabia administrar essa glória, o povo não sabia se relacionar com essa glória, ficaram com medo. Arão ficou com medo. Por que eles fugiram? Porque, queridos, nós estamos falando de uma cultura do Velho Testamento, diga assim, o Antigo Pacto, Antiga Aliança. Na Antiga Aliança havia um conceito de que quem se aproximasse da glória de Deus correria riscos, morreria. É tanto verdade que para entrar no Santo dos Santos, que era onde a presença de Deus se manifestava, era sorteado um sacerdote uma vez por ano, e ele tinha que fazer todos os rituais sagrados, porque se ele entrasse na presença de Deus e não estivesse adequado, ele morreria. Então o Antigo Pacto tinha um certo medo de se aproximar de Deus, não tinha muita intimidade com a glória. Então quando Moisés desce com a glória e desce com as tábuas da lei, o que eles ficaram com medo? Eu não vou me aproximar de Deus, e se eu me aproximar de Deus eu vou morrer. E olha o que Paulo nos ensina, diga assim, Bíblia se interpreta com Bíblia. Amém? Você tem alguma dificuldade com algum texto sagrado? Leia a Bíblia, que a própria Bíblia vai responder para você. Tudo está na Bíblia, tudo está revelado. Em 2 Coríntios, Paulo, quando fala sobre isso, ele fala de um ministério. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Diga, nova aliança. Ministro não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Olha o próximo versículo 7. O ministério que trouxe a morte. Quando Paulo está falando do ministério que trouxe a morte, ele está falando que quando Moisés desceu com as 2 tábuas, com o rosto brilhando, Moisés trouxe uma ameaça, porque na lei, a condição para viver é se você obedecer. Se você não obedecer, você morre. Eram esses os critérios dos 10 mandamentos.
E ele está dizendo assim que o ministério que trouxe a morte, ministério que condenava, ministério que ficava te medindo o tempo todo, a lei de Moisés, se esse ministério que foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória, olha só o que ele está fazendo, que os israelitas não podiam olhar para Moisés. Um ministério que ameaçava, uma lei que colocava o povo em risco, trouxe glória para Moisés, o rosto dele brilhou. Paulo está dizendo assim, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente, era uma glória que passou rápido. Quando Moisés desceu do monte, a glória no rosto dele brilhou por um pouco tempo, não durou para sempre. Veja o versículo 8, não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Paulo está dizendo, se Moisés subiu um monte, onde havia uma cultura de medo, onde havia uma lei que impedia você, que dependia totalmente de você para alcançar a glória de Deus, e já trouxe o brilho no rosto de Moisés, Paulo está dizendo, quanto mais o ministério do Espírito, que revela Cristo, vai brilhar sobre a sua vida. Diga assim, eu não estou no antigo pacto, eu estou em Jesus. Amém? Querido, quando Moisés subiu o Monte Sinai, nós podemos entender que o Monte Sinai foi o primeiro Pentecostes. O primeiro Pentecostes. Quando você lê o advento de Moisés subindo no Sinai e o advento do Espírito Santo descendo no livro de Atos, você vai ver algumas similaridades. Por exemplo, som de ventos, terremotos, fogo, tremor. Todos esses sinais você vai encontrar tanto no Monte Sinai quanto no dia de Pentecostes. Agora, por causa do ministério que trouxe morte, a Bíblia diz que quando Deus veio com a sua glória sobre o Monte Sinai, 3.000 pessoas morreram no Sinai. 3.000 pessoas, porque quebraram, não conseguiam, não tinham acesso a essa glória. Mas quando o Espírito Santo veio em Pentecostes, no livro de Atos, a Bíblia diz que 3.000 receberam vida. Amém? Se o ministério da condenação, que trouxe morte, que matou 3.000 pessoas, trouxe glória a Moisés, quanto mais o ministério do Espírito na nova aliança em Cristo Jesus pode fazer na sua vida. Quantos estão em Cristo aqui? Diga assim, eu estou em Cristo. Então a glória do Senhor brilha sobre você. Amém? Diga, eu tenho a glória de Deus. Olha para o teu irmão ao lado, a glória de Deus brilha em você. Amém? Querido, olha, esposa, olha para o teu marido, quando ele estiver daquele jeitão, quando ele estiver pegando no teu pé, diga, eu vejo a glória de Deus, e você vai ver que tudo vai se transformar. A palavra de Deus se cumprindo, a palavra de Deus se manifestando na sua vida. Ministério glorioso, o ministério de Jesus. Olha só como é esse ministério de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, dias antes de ser condenado, julgado pelo Sinédrio, condenado à morte, crucificado, dias antes, ele subiu no monte que a Bíblia chama do Monte Tabor, ou o Monte da Transfiguração. E olha que interessante o que aconteceu no Monte da Transfiguração, no livro de Mateus, no capítulo 17, quando Jesus começou a ser transfigurado, ele levou 3 discípulos junto com ele, Pedro, Tiago e João, foram testemunhas oculares do que aconteceu com Jesus. Ali, ele foi transfigurado diante deles. Deles quem? Pedro, Tiago e João. Olha que tremendo. A sua face, o que aconteceu com a face de Jesus? Brilhou. O que aconteceu com a face de Moisés? Brilhou. Quando Jesus é transfigurado, a glória de Deus vem sobre ele e o rosto dele brilha e começa a brilhar. Brilhar. E os discípulos perceberam isso. E a Bíblia diz que a face dele brilhou como o sol. Como o sol. Mesma coisa com Moisés. Igual. Agora entenda isso. Quando Moisés desceu do monte, o rosto brilhou. O povo correu dele. Tiveram medo. Porque Moisés trazia condenação. Moisés trazia a lei. Se fizer, se obedecer, se cumprir, vai viver. Se não obedecer, se não fizer, vai morrer. E
Aquela glória era uma ameaça. Mas vem um novo tempo. Agora vem Jesus, o profetizado, o Messias. O rosto dele brilha em cima do monte. No Monte Sinai, nós vemos a glória de Deus se manifestando na vida de um homem. Agora no Monte Sião, em Jerusalém, a glória de Deus brilha sobre Jesus. E olha o que diz no versículo 14 desse mesmo capítulo, Mateus 17, 14. Quando Jesus desceu do monte, igual a Moisés desceu do monte, quando chegaram onde estava a multidão, quando viram Moisés descendo do monte, todos fugiram. Quando Jesus desceu do monte, a multidão cercou ele e um homem aproximou-se. Qual a diferença da glória que brilhou no rosto de Moisés para a glória que brilhou no rosto de Jesus? A glória que brilhou no rosto de Jesus trazia uma marca da justiça de Deus. Você sabia que tem alguns crentes que olha para alguns e o que ele tem na boca, o que ele tem no olhar é condenação? Você é pecador, não quero você, não amo com você. Você sabia que muitas pessoas vêm para a igreja, frequentam as nossas igrejas e são expelidas da igreja, são expulsas do nosso meio, porque o teu rosto brilha, mas você traz condenação? Olha lá, não é igual eu. Olha lá, ainda bebe. Olha lá, está fumando. Olha lá, ainda usa droga. E começa a condenar. A diferença entre a glória que brilhou em Moisés com a glória que brilhou em Jesus é que as pessoas queriam estar perto. O profeta diz que vai brilhar a glória sobre você e as pessoas queriam ficar perto de você. Porque você, quando olha para as pessoas, o teu olhar diz: chegue perto, Deus te perdoa. Chegue perto, eu sou filho de Deus. Chegue perto, eu posso ajudar você. Quantos querem essa glória na sua vida? Irmãs, o teu marido ainda não se converteu, deixa essa glória brilhar, deixa ele chegar perto, não importa quem ele é. Teu vizinho, deixa ele chegar perto. Teu companheiro de trabalho, deixa ele chegar perto. Se aproxime de pessoas. Baixa a guarda, porque a glória que brilha em você não é passageira, mas dura para sempre. A diferença da glória de Moisés era que era uma glória passageira, durava só um pouco, teve que desaparecer. Mas a de Jesus sobre ti brilha por toda a eternidade. Amém? Querido, esse homem se aproximou, a multidão se aproximou, aproximaram-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e começaram a pedir. Sabe por quê? Porque quando Jesus desceu do monte, eles olharam aquele fulgor da glória de Deus. O que aquela glória dizia? Chegue perto, eu te amo, o meu sangue te perdoa. Chegue perto, vou fazer você filho. Chegue perto, eu vou transformar você num herdeiro de Deus. Eu vou fazer de você um herdeiro do reino dos céus. Chegue perto de mim, se aproxime de mim, porque essa glória vai trazer resultado na sua vida. Não tenha medo de Jesus. Deixa essa glória envolver você, porque ela vai fazer de você um herdeiro, ela vai fazer de você um filho, ela vai fazer de você um vencedor. Amém, queridos? Quantos entendem essa palavra? Quantos recebem essa palavra? Diga: eu tenho a glória de Deus. Pastor, como que eu faço para ter essa glória? Quantos dias de jejum? Quanto culto que dá? Quanto de dízimo eu tenho que dar? Querido, sabe o que você faz para ter essa glória? Creia que Ele te ama e te deu ao Jesus Cristo para encher você com o Espírito Santo. Quantos creem nisso? É por fé. Querido, quantos já ouviram falar do rei Davi? Lembram de Davi? Amém? Davi, um grande rei. Agora, qual era o segredo de Davi? Qual o segredo desse homem? Que derrubou gigantes, que estabeleceu o governo. A Bíblia diz que nos reinados de Davi a terra teve paz. Davi é um tipo de Cristo que estava anunciando o governo absoluto do reino de Deus. Agora, qual o segredo desse homem que venceu tantas batalhas? Salmos 42, versículo 11. Davi, também como eu e você, tinha nossos conflitos, tinha suas lutas. Mas vamos tentar descobrir o segredo desse homem, tão fantástico. Davi, no Salmo 42, ele diz assim: por que você está assim, tão triste, ó minha alma? Está angustiado.
sem fé, você está desanimado. Você tiver um dia desses, amém? Davi teve um dia luta, horrível. E ele começa a falar consigo, e ele começa a questionar o seu comportamento, e ele diz assim: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Está com medo, está insegura, está revoltada, em depressão? Ele diz assim: ponha a sua esperança em Deus. Davi falando para ele mesmo: ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, pois ele é o meu e o meu Deus. Olha o entendimento de Davi. Ele diz: não, mano, você tem um Deus que te salva, que é o teu auxílio, que é o teu refúgio, que é a tua proteção. Queridos, a palavra de Deus é fantástica, amém? Quantos amam a palavra de Deus? Estou perguntando de novo. Você tem que amar a Bíblia. Teu pastor ama a Bíblia, então você tem que amar também. E a Bíblia, ela é muito profunda. A Bíblia não é tão rasa. A Bíblia não é um livro de romance barato que você lê uma vez, lê o primeiro capítulo e já entendeu o final do livro. A Bíblia é profunda, porque o amor de Deus por você é profundo. A Bíblia não é rasinha, você tem que mergulhar. E quando eu, particularmente, eu gosto muito de estudar a Bíblia. E para preparar uma mensagem como essa, ou para estudar algum tema da Bíblia, eu pesquiso bastante. Eu tenho, né, nas minhas Bíblias aqui, tablet, celular, etc., eu devo ter umas 20 versões de Bíblia. E é onde eu pesquiso cada uma delas. E quando não é satisfeito, eu entro na internet e busco mais algumas versões que eu não consegui comprar ainda. Então, você vai indo, porque são várias versões, são várias traduções, e trazem várias, e cada tradução traz um nível mais profundo de revelação da palavra de Deus. E você precisa entender isso. Eu estudo em algumas versões em português, em inglês, no hebraico, no grego, e eu vou indo, né? Tem algumas versões, as mais competentes, no espanhol, vou tentando, as palavras que eu não consigo, eu vou pesquisando em dicionário, mas eu gosto de pesquisar na Bíblia. E esse texto aqui é um texto que tem uma revelação profunda. Profunda. Quantos querem mergulhar um pouco mais fundo? Olha, vou revelar para você o segredo de Davi. Você quer derrubar gigantes? Amém? Amém? Você quer estabelecer o governo? Amém? Você quer ser próspero? Amém? Então vou te revelar o segredo de Davi. Davi está dizendo: eu tenho crises, eu tenho lutas, como qualquer um, mas eu sei relacionar-me, eu sei reagir. A palavra aqui, na versão, está dizendo: ele é o meu Salvador. Em algumas versões você vai encontrar a palavra dizendo: ele é o meu auxílio. Diga, auxílio. A palavra auxílio no hebraico, ouça isso, a palavra auxílio no hebraico é Yeshua. Yeshua. Para alguns conhecedores básicos da palavra, esse nome te diz alguma coisa. O nome de Jesus no hebraico é Yeshua. A mesma palavra. A mesma palavra. Ele está dizendo: alma, por que você está abatida? Porque eu tenho Yeshua. Agora, o que significa a palavra Yeshua? A palavra Yeshua, ela foi traduzida aqui como Salvador, porque a palavra Yeshua significa saúde, significa cura, significa salvação, significa libertação, significa proteção, significa tudo o que você imaginar. São duas palavras muito fortes na Bíblia: Shalom, diga Shalom, e Yeshua. São duas palavras que é impossível traduzi-la numa só. Não são palavras que você apenas traduz do português. São conceitos, são palavras que se chamam palavras conceitos. E ele está dizendo aqui: ele é Yeshua. No hebraico é Yeshua. Agora, no grego é a mesma palavra que eles chamam de Hosana. Hosana é a mesma palavra. Lembra quando Jesus entra com o burrinho em Jerusalém? E a multidão diz: Hosana, Hosana, Hosana. A palavra Hosana é salvador, redentor, protetor, libertador, curador, sarador.
Davi estava entendendo algumas coisas sobre a guerra da alma, a guerra espiritual e a sobrevivência. Agora, perceba bem, ele diz assim: por que estás abatido? Porque Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Muda a versão para mim, Gabi, na AA, aquela que você tem no computador. Põe a A. Ele termina assim: porque estás abatido, a minha alma, e porque te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele que é o meu socorro. Já é outra palavra. E também é Yeshua. Yeshua é teu socorro. Amém? Ele é o meu Deus. Agora, vamos além. Vamos para uma outra versão. Ok? Foi para mim aquela versão que eu te passei. Porque estás abatido, a minha alma, e porque te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é da minha face. Salvação do meu rosto. Você ouviu a expressão caiu a cara? Não ouviu a expressão? Caiu a cara. Meu Deus, imagina uma pessoa sem cara. Um homem sem rosto. Tem um filme aí, né? Caiu a cara, caiu o semblante. A Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. O coração abatido, cai o semblante. Davi está dizendo o seguinte: o segredo de Davi é que ele descobriu que o Salvador dele brilha, faz o rosto dele brilhar. A Bíblia diz que Davi tinha boa aparência. Boa aparência. O que você entende quando eu digo fulano tem boa aparência? Por exemplo, Renato. Renato tem uma boa aparência. Paga a pizza depois, hein? O que é uma boa aparência? Não um rosto bonito. Não um rosto que você olha e fala: poxa, fulano tem uma boa aparência. A Bíblia diz que Davi tinha boa aparência. Agora, quando a Bíblia dizia que Davi tinha uma boa aparência, a Bíblia não estava dizendo que Davi era bonito. Porque a Bíblia diz que ele era mirradinho. Ele era um cara que vivia debaixo do sol, cuidando de ovelha. A Bíblia não está dizendo que ele tinha uma boa aparência física, modelo, fotográfico. Mas quando o gigante olhou para Davi, ele olhou e viu o rosto de Davi. E brilhava. O gigante disse: quem é você para vir contra mim? Como que eu vou enfrentar você? Olha uma outra versão. Essa é a versão fiel. Agora veja a versão bíblica britânica, ok? Uma tradução britânica. Porque estás abatido, a minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda lhe darei graças a Ele que é a salvação do meu rosto. Aquele que faz brilhar no meu rosto, aquele que me levanta o semblante, aquele que me faz resplandecer a minha face. E onde eu chego as pessoas dizem: ué, o que você tem? O que você está tão feliz? O que tem no teu rosto? O que você tem de diferente? Amém? O segredo de Davi para enfrentar todos os desafios é que ele entendia que o rosto dele brilhava. Você quer vencer todos os desafios? A enfermidade que bate a tua porta, mostra o teu rosto para ela. Ela vai olhar e falar: epa, você não está em trevas. Sabia que a doença, os demônios, a quebra financeira, o divórcio, a depressão, sabia que eles só têm autoridade nas trevas? Na luz eles não têm força. Não tem força. E sabe o que Davi entendeu? Davi entendeu: o meu rosto brilha. Então eu posso enfrentar gigantes. Eu posso enfrentar os filisteus. Eu posso enfrentar os amonitas, os edomitas, os xaropitas. Eu posso enfrentar todo mundo. Enfrenta o que der e vier. Ei, meu irmão, está abatida a tua alma? Está perturbado dentro de você? Tem uma angústia, tem um medo tomando você? Tem uma ansiedade roubando a tua paz? Olhe para a tua alma e diga: porque está abatida, o teu rosto brilha. O teu rosto brilha. Nos antigos impérios, e eu vou terminar, Franco, me ajude. Ouçam isso. Nos antigos impérios, era uma tradição, quando o rei do castelo
voltava da guerra e entrava no castelo, e o rei estava dentro do castelo, se levantava uma bandeira, hasteava a bandeira, e aquela bandeira flamejante não, flamejante é espada flamejante, né? Como que é? Sumiu a palavra, né? Aquela bandeira agitada no vento, aleluia, balançando. Aquela bandeira dizia para todos: o rei está no castelo. Ouçam isso. Nos antigos impérios, a bandeira agitada no vento dizia: o rei está no castelo. O rei Jesus, ouçam isso, todos, olhem para mim aqui. O rei Jesus está no teu coração. Então o teu rosto brilha e anuncia: o rei mora dentro de você. Amém? Quantos tem Jesus no seu coração? Então o teu rosto brilha com a glória de Deus. Amém? Quantos creem nisso? Querido, não deixe o diabo roubar de você essa palavra. Não deixe nada atrapalhar você. Salmos 34:5 para encerrar. Na verdade tem mais, desculpa, Eclesiastes 8:1. Não vou encerrar, tenho mais 2 versículos para ler. Eclesiastes 8:1. Quem é como sábio? Quem é sábio aqui? Não tem sábio nesse lugar? Oh, você tem o espírito de sabedoria sobre você, meu irmão. Quem é como sábio? Quem sabe interpretar as coisas? Quem tem a revelação? Quem vai conseguir revelar as escrituras? Quem vai mergulhar e interpretar e descobrir? A sabedoria de um homem alcança o favor do rei e muda o quê? O seu semblante. Aleluia. Muda a versão para mim, Gabi. Olha só que tremendo nessa versão. Quem é como sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto. Sabe quem que é a sabedoria? Jesus. E Ele está em você? Amém? Salmos agora para terminar. Fique em pé. Nós vamos ler esse salmo em pé. Aleluia. Quantos estão recebendo essa palavra? Essa palavra queimou meu coração a semana inteira. Isso trouxe tanta mudança na minha vida. Isso tem trazido tanto resultado. Eu quero que a mesma porção enche o teu coração. Salmista Davi, de novo, que descobriu qual o segredo de Davi. Ele sabia que o rosto dele brilhava. Quantos querem caminhar no segredo de Davi? Ele sabia que existem inúmeros livros e gente ganhando fortunas, dizendo o segredo da riqueza, o segredo do sucesso, o segredo das vendas, o segredo do gerente, o segredo do capeta, o segredo, e vão escrever um monte de segredos. Mas a Bíblia tem um segredo tremendo, e Davi descobriu. Sabe qual é o segredo? A glória de Deus brilha sobre você. Não temas nada. Joga fora o medo, joga fora o pavor, joga fora a ansiedade. Porque os que olham para Ele estão radiantes de alegria, pois os seus rostos jamais mostrarão decepção. Teu semblante jamais cairá. Não deixe cair. Não deixe desanimar. Pastor, mas a doença chegou. Mostra teu rosto brilhante para ela e ela vai fugir. Quem é você, meu irmão? Filho de Deus, cujo a glória brilha no teu rosto. Pega as suas mãos se você recebe essa palavra. Adore ao Senhor que brilha poderosamente sobre a sua vida. A glória do Senhor que brilha poderosamente na sua casa. A glória do Senhor que brilha poderosamente sobre a sua vida. Aleluia. A Bíblia diz que a vereda do justo, os caminhos do justo, quem são os justos? Eu, você, toda a igreja, é como a luz da aurora, vai brilhando, 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 brilhando. Faça assim, brilhando, 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 brilhando. Olha para o teu irmão e fala assim, brilhando, 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 até se tornar dia perfeito. Amém? Aleluia! Deixa brilhar essa glória, querido. Deixa brilhar essa luz na sua vida. Quando você recebe essa palavra, diga, eu creio nela. Aleluia! Aleluia! Aleluia!